Olá, boa tarde. Agora, né, vamos seguir com uma das atividades do PET Matemática, né, que são os colóquios. E hoje nós vamos ter aqui o colóquio apresentado pela petiana Isabela, e ela vai apresentar, né, sobre o tema uso de metodologias ativas para o ensino da matemática na educação básica. Isabela, fique à vontade, então, para fazer sua apresentação. Obrigada. Boa tarde, né? Bom, o título aí da minha apresentação, o professor já falou, né? Uso de metodologias ativas para o ensino de matemática na educação básica. Bom, esse é um tema muito comum, né, de ser discutido. Acredito que ele não seja novo para ninguém aqui. Todo mundo aqui que está fazendo o curso, acredito que em algum momento já tenha discutido sobre esse tema em alguma disciplina. Na minha opinião, ele é um tema muito interessante, muito importante para a gente debater. Eu comecei aqui a apresentação colocando o que são as metodologias ativas, né? O conceito de metodologias ativas, ele está ligado às estratégias de aula que fazem com que o aluno seja protagonista do seu próprio conhecimento. Mas qual que é o significado disso? No ensino tradicional, a gente sabe que o professor é visto como o único detentor do conhecimento. E a gente vê em aulas que utilizam do ensino tradicional, né, a gente sabe que ali o professor ele é o responsável por transmitir esse conhecimento, o único responsável. Quando a gente usa as metodologias ativas, as coisas mudam um pouco de perspectiva, porque ali o aluno passa a se responsabilizar pelo seu aprendizado. Ele não depende apenas do professor, né? Um exemplo aí, a gente tem a sala de aula invertida, né? Que é quando o aluno ele precisa já ir para a sala de aula com um conhecimento prévio daquele conteúdo para que ele possa ser discutido ali na sala. O professor ele deixa de ser aquela pessoa que vai transmitir todo o conhecimento e passa a ser ali um mediador que vai auxiliar na discussão do tema, né? Na discussão do conteúdo. Tem um texto que eu li que fala muito sobre isso, ele se chama Formação de Professores e a Modelagem Matemática na Educação Básica. Ele fala muito da modelagem matemática, que é uma metodologia ativa, mas além disso ele fala sobre a importância, né, de uma mudança no ensino de matemática. Ele fala também dos obstáculos, né, dos empecilhos para que ocorram essas mudanças, e ele defende que tem que ter essas mudanças, né, que devem ocorrer essas mudanças para que ajude aí no incentivo do desenvolvimento crítico dos alunos, porque muitas vezes os professores eles passam os conteúdos assim, eles entregam pronto, né? Entregam uma coisa de bandeja, não deixa o aluno pensar, não dá espaço para o aluno pensar, para ele refletir sobre aquilo. E aí ele defende aqui nesse texto que isso tem que mudar, né? Deixa eu passar aqui. Bom, tem outros dois textos dos quais eu tirei duas citações. Né? O primeiro texto é Formação de Professores e Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem, Ensinar para a Compreensão, e o outro texto é Metodologias Ativas com foco nos processos de ensino e aprendizagem. Eu tirei duas citações deles que eu achei muito interessantes. A primeira citação é essa aqui. As transições impõem ao homem a necessidade de mudanças significativas de paradigmas para se adequar a uma nova ordem social. O que eu tirei que eu achei interessante nessa citação é que a gente pode ligar ela a esse tema de mudanças do processo de ensino, né? Porque o ensino tradicional, ele é aplicado há muito tempo, né? Há tempos que ele é aplicado. E é claro que em algum momento ele já foi eficiente, ele já foi suficiente. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a sociedade ela vai mudando, ela vai se desenvolvendo, né? E o que eu acho que essa citação traz para a gente é que, junto com o desenvolvimento da sociedade, tem que caminhar também os métodos de ensino, né? Os métodos de ensino eles devem acompanhar esse desenvolvimento. A gente vive hoje numa sociedade com tecnologia muito avançada, né? Os alunos, as crianças, elas já nascem ali com o telefone na mão, o celular na mão, já nascem sabendo mexer, né? É muito difícil prender a atenção de alunos
Nesse mundo onde a internet é muito presente, né? A gente tem aí muitos meios tecnológicos, é muito difícil aprender a atenção do aluno só com aquele ensino tradicional, onde o professor vai para a sala, passa a matéria, o aluno senta, escuta, copia e é isso. É muito difícil aprender a atenção dele, muito difícil ele se interessar pelo que você está falando, se você não incluir ele nesse aprendizado, né? E sem essa atenção, eles não se interessam, né? Quer dizer, sem o interesse não tem atenção, e sem atenção eles não conseguem aprender o que está sendo passado. A outra citação é essa aqui. O aluno deve se sentir parte do processo de aprendizagem e que pertence ao grupo em que está inserido, pois ele trará consigo as suas experiências, interesses e voz para a tarefa. Eu achei legal essa parte que ele fala que o aluno deve fazer parte. No ensino tradicional, isso não é proporcionado, né? Ele não proporciona essa liberdade para o aluno fazer parte do próprio aprendizado, né? Essa liberdade para ele trazer um conhecimento prévio para a aula. E quando essa liberdade é dada, eu acredito que o aluno ele se interessa mais. Outra coisa também que eu acho que a gente pode tirar dessa citação é que trazer a matemática para a realidade do aluno também acho que incluiria ele nesse processo aí de aprendizagem. Se você traz para a realidade, para o cotidiano, ele vê a matemática como uma coisa útil, né? Como uma matéria útil que ele pode usar e que passa a ser interessante para ele. Né? E aí, quando eles se interessam, quando eles veem aí, o outro lado da coisa, eu acho que o ensino flui de forma bem melhor. Naquele primeiro texto que eu citei, ele fala um pouco da importância da mudança no ensino da matemática e fala que é importante porque a metodologia tradicional ela tem sido insuficiente. Uma coisa que eu pensei agora, eu podia até ter colocado aí, mas eu esqueci de colocar. Se a gente pesquisar, né, os dados sobre a educação no Brasil, a gente vai ver as provas de que o ensino atual ele está sendo insuficiente. Então, é necessário que haja uma mudança. Outra coisa também, a gente vê a falta de interesse nos alunos, como eu já tinha falado anteriormente, mostra que tem que ter uma mudança para que eles se interessem, e a questão de que a educação tem que acompanhar as mudanças sociais, né? E é aquela coisa, se os alunos não entendem, eles não gostam, né? Eles não têm interesse, se eles não têm interesse, eles não veem utilidade, se eles não veem utilidade, enfim, eles não vão querer entender, aprender sobre aquilo que está sendo mostrado. Alguns dos empecilhos que ele trouxe, eu vou citar aqui um pouco de alguns dos empecilhos que o texto traz também, que eu achei muito interessante. É claro que falar assim que as coisas têm que mudar é tudo muito bonito, né? Tudo muito lindo no papel, mas aí quando a gente vai observar os obstáculos, vê que a coisa não é tão fácil assim. Né? Em primeiro lugar, tem aí a resistência dos professores. Tem muitos professores que resistem a usar essas metodologias ativas, né? Mas, assim, até compreensível essa resistência dos professores, porque eles foram ensinados de um jeito, né? Então, obviamente, eles vão tentar ensinar da forma que ele foi ensinado, porque é a forma que eles aprenderam, né? E eu acredito assim, quando o professor vai dar aula, a primeira coisa que ele precisa ter é segurança para passar o conteúdo dele, né? Se o professor não tem segurança em aplicar uma determinada metodologia, ele vai resistir, não vai querer aplicar essa metodologia. Então, aí tem essa resistência dos professores como empecilho. Bom, uma coisa também que eu acho que está ligada aí com essa resistência é que no ensino superior pouco se fala pouco se falava sobre as metodologias ativas, né? Dentro do texto ele fala que tem que ter uma mudança na formação dos professores, porque ela é muito voltada para o modo tradicional. E também fala da falta de cursos de formação continuada, né, ligados às metodologias ativas. Bom, aí para finalizar, acho que eu falei rápido demais tudo o que eu tinha para falar,
Mas, assim, a partir da possibilidade de reverter aí esse cenário, a gente poderia ter como resultado um estudo durante o ensino superior ou formação continuada, né, das metodologias ativas para que os professores tenham mais segurança e consigam ter consigam ficar mais confortáveis na hora de aplicar essas metodologias. E aí, com isso, acho que o ensino atual ia se adequar, né, à sociedade que a gente vive e se tornaria mais eficiente. Por isso, a defesa de que é tão importante essa mudança e de que as metodologias ativas auxiliariam nesse processo. Aí que eu deixei as referências, os textos que eu utilizei para montar a apresentação. E é isso. Bom, Isabela, muito obrigado, né? O pessoal, vamos agradecer então a Isabela pela apresentação, né? Interessante, né, esse assunto das metodologias ativas, né? É uma coisa que, né, que já é um assunto que já vem se discutindo aí já tem um tempo, né, e tudo mais. Eu gostaria de, assim, né, vou abrir, né, para discussão agora entre a gente, né, caso alguém queira perguntar alguma coisa, né, ou comentar algo, fiquem à vontade, né. Eu achei interessante, assim, acho que é uma proposta legal, ainda mais vista hoje em dia, né, que como você pontuou bem, né, que essa nova geração de alunos, né, já nasce interligada, né, às redes e tudo mais, então acaba para elas que aquele ensino conforme a gente, né, eu pelo menos, né, eu presenciei e já talvez possa ser maçante para eles, né, mas eu acho que talvez o grande problema assim, a minha visão, não sei se eu estou certo, então, assim, uma opinião apenas, né, também não sou estudioso da área das metodologias ativas, então, né, um olhar de fora meu apenas, mas acho que um dos grandes empecilhos que eu vejo, às vezes, na questão da né, das metodologias ativas, uma que eu acho que você pontuou, que é a questão do interesse dos alunos, né? Então, assim, o professor ele tem que estar muito bem antenado ao que está acontecendo para estar propondo algo para, né, conseguir captar aí o interesse, né, dos alunos, né? Mas também tem que ter, eu entendo, por parte do aluno também esse interesse, né? Porque às vezes tem professores que buscam, correm atrás e mesmo assim ainda não consegue pegar esses alunos, né? Tem muitos alunos que ficam desinteressados. Outra coisa que eu acho que também que pega um pouco na questão né, assim, da oferta, né, de metodologias ativas, é porque, ó, se a gente parar para pensar bem, quando você, professor, você vai preparar uma aula, né, a primeira coisa, a escola, né, universidade, qualquer coisa que seja, ela te dá, fala assim, olha, você tem que dar esse conteúdo. E você tem um prazo de um ano, né, ou de um semestre para dar todo esse conteúdo né, de um determinado assunto, né? Então acaba que, olha, se você for pegar, né, e analisar, eu tenho todo esse prazo, tenho esse prazo para dar todo esse conteúdo, às vezes você olha assim, poxa, mas todo esse conteúdo para esse prazo pequeno, né? Porque eu não sei, assim, em escolas particulares, às vezes, por exemplo, vou pegar para a matemática, né? E eu vou pegar até por uma experiência minha, né, também, né? De quando eu era aluno de ensino médio, por exemplo. Eu fiz o meu primeiro ano do ensino médio numa escola pública. E ali, se eu não me engano, acho que eu tinha umas 2 aulas de matemática por semana. Assim, eu tinha várias aulas, mas assim, acho que sim, não eram, não é que eram 2 aulas por semana, 2 professores de matemática, vamos dizer isso. Mas não muitas aulas também, porque você tem as outras matérias também, né? Então, enquanto que quando eu fui, né, depois para uma escola particular, já no segundo ano, nossa, assim, foi outra coisa, entendeu? Então, assim, já tive, acho que um aumento de 3 professores, acho que não, no primeiro ano eu tive um professor apenas de matemática para dar todo o conteúdo de matemática.
né? Enquanto que no segundo ano, quando eu fui para uma escola particular, eu já tive 3 professores diferentes para matemática, né? E aí eles trabalhavam 3 vertentes diferentes. Então, um trabalhava geometria, o outro trabalhava álgebra e o outro, não lembro, matemática discreta, por exemplo. Então, assim, né, mudou muito, né? Tenho 3 professores, enquanto que no ensino médio, na graduação, no ensino médico, no ensino público, né, eu tinha apenas um professor e ele tinha que dar conta de todo esse conteúdo sozinho, né? E assim, era o mesmo professor às vezes para várias turmas, né? Então, acho que talvez essa questão também seja um empecilho, né? No ensino público, né, às vezes o professor ele não tem tempo para estar, assim, podendo planejar algo a mais, né? Algo diferente, porque ele tem um cronograma a ser seguido. Ó, você precisa dar todo esse conteúdo aqui durante o ano letivo todo. E aí, às vezes, o cara não tem essa disponibilidade toda, porque se ele não. E o que vem acontecendo, né? Se vocês observarem, pelo menos nas conversas que às vezes com alunos do primeiro ano, né? Tem muitos alunos que estão chegando com uma defasagem no ensino universitário que não viram conceitos de matemática básica no ensino médio, por exemplo, né? Então, muitos, por exemplo, não conhecem números complexos, trigonometria, às vezes, vê o basiquinho só de trigonometria, né? Por quê? Porque o professor já não tem tempo e ainda tem que ficar fazendo essas criações. Eu acho que é super legal, né, pensar nesse negócio, mas a questão é que a gente tem esses empecilhos também. E outros empecilhos também, que às vezes um professor ele não é professor, né, apenas de uma escola, né? Hoje, né, pela correria que é a nossa vida, né, e também pela o quão é caro, né, se viver, né, vamos assim dizer, você tem uma casa para sustentar, uma família e tudo mais, então acaba que o professor, e por conta de uma remuneração muitas das vezes baixa, ele acaba tendo que, né, procurar outros meios, né, outras aulas, né, de poder ter uma melhor remuneração. E aí, né, então ele vai procurar a aula numa escola para complementar a aula em outra escola e assim por diante, e acaba que esse tempo que ele poderia ter, né, para se dedicar, né, para criar uma maneira, né, uma forma diferente de ensinar e né, que seja atrativo para os alunos, acaba que não sobra tempo para ele para fazer isso. Então, esse também eu acho que é um grande empecilho para que essas propostas, né, sejam implementadas, porque metodologia, assim, metodologias ativas são interessantes? São, mas elas demandam tempo, porque você precisa, né, trabalhar, pensar e planejar, fazer um planejamento, pensar na atividade, às vezes você tem que construir um material para isso, né? E às vezes o professor não tem esse tempo para fazer todo esse papel. Então acaba que aquela aula convencional, ela acaba, ele assim, né, por falta de opção, ele acaba indo para a aula convencional, porque a aula convencional, pelo menos, eu sei que é só lá no quadro e escrever, né, para o aluno. Enquanto que para uma aula bem planejada, bem pensada, tudo mais, isso demanda um certo tempo, que às vezes o professor não tem porque, né, é totalmente compreensível, ele, né, por uma questão de, né, melhorar a sua renda, acaba tendo que, né, se desdobrar em vários outros, né, trabalhos aí e acaba não tendo tempo, né? Então, por isso que, às vezes, assim, eu gosto, né, desse método que é os institutos federais, por exemplo, que tem ensino básico público, né? Mas o professor é dedicação exclusiva, porque quando se tem dedicação exclusiva, o professor fica por conta. Então, ele dá lá a tua carga horária, né? Que geralmente é uma carga horária também grande, não é pequena não, mas o professor está simplesmente por conta daquilo, ele tem uma remuneração boa, né? Ele tem, porque o professor do Instituto Federal, por exemplo, ganha bem, então ele tem uma remuneração boa e ele tem tempo para planejar, né? E, infelizmente, às vezes o que acontece nos outros centros de ensino, né, público, até mesmo privado, né, o professor, às vezes, ele não tem tempo, né, porque ele tem que complementar a renda, então, assim, eu tenho que pegar um trabalho aqui, tenho que pegar outro ali, e às vezes ele não tem né, esse tempo para estar
planejando uma atividade diferente, uma atividade que atrai a atenção dos alunos, né? Minha opinião, tá, gente? Paulo, quer comentar? Sim, é algo bem breve, pode ficar tranquilo. É só que, assim, além da questão de, né, ter pouco tempo por conta do cumprimento do currículo do professor durante o ano também, eu acho que a nossa realidade, ela tem dado novos desafios ao professor. São eles a falta de interesse dos alunos, porque não é que o professor não queira construir o conhecimento com os alunos hoje em dia. Muitos professores chegam com essa intenção, mas o interesse dos alunos hoje é um desafio também a ser vencido. Você tem que proporcionar atividades para que eles interajam, né? E assim, haja esse engajamento na aula para que todos gerem conhecimento, também é uma dificuldade. O professor que esteve com a gente, ele utilizava uma metodologia quando eu era mais jovem, da seguinte forma: ele dava 10 pontos no início do bimestre para os meninos, 10 de 25 era quase a metade da nota, né? E aí ele falava da seguinte forma: se vocês chegarem atrasados nas aulas, vocês ganham um menos desses 10 pontos que eu dei. Se vocês não fazerem atividade que eu deixar para casa de vocês, vocês ganham um menos. Então, assim, era assim, se as pessoas se burlassem, né, no caso, se fossem indisciplinados, eles receberiam esse menos, e aí todo mundo fazia o máximo para ganhar pelo menos a pontuação, né, visto que matemática, na cabeça de muita gente, era um conteúdo muito difícil de aprender, e eles queriam ter os pontos para passar, enfim. Então, além de ter essa dificuldade do interesse dos alunos, tem a dificuldade comportamental também. Muitos alunos fazem bagunça, gente. Nossa, na sala de aula, às vezes vira uma baderna. Então, o professor tem que tentar manter a ordem na sala de aula e criar um interesse nos alunos para que essa realidade seja alcançada. E eu acho que esses outros essas dificuldades é o que tem sido, sabe, o novo foco, que eu acho que podia ser até foco de pesquisas futuramente, quem sabe, né? Porque, como a Isabela mesmo falou, né? Antes disso, na década de 60 até 80, era assim, um ensino unidirecional. O professor, ele era muito rígido, então ali na sala era só ele que passava o conhecimento, era a época da reguada, enfim. Eram outros tipos era um outro sistema de ensino. Hoje em dia, a gente já entende o que é a violência infantil, tipo, essas agressões físicas não são necessárias. Então a gente tem uma nova percepção da educação, mas também entram os verdadeiros fatores que já deviam ter sido estudados desde aquela época, que é o quê? O verdadeiro interesse dos alunos, por exemplo, e o comportamento. Porque mesmo naquela época, mesmo que os alunos ficassem quietos na sala de aula, nem todos gostariam de matemática, nem todos aprenderiam da mesma forma. Então eu acho que essas coisas têm sido, pelo menos ao meu ver, né, pela pouca experiência, que eu vou ouvindo os professores falando em sala de aula, que a gente vai vivenciando, que eu vivenciei enquanto, assim, aluno que retornou ao Bezerra de Menezes, que é uma escola do meu ensino fundamental, eu retornei lá para ver como eram as aulas. Então, assim, você enxerga os desafios com outra visão. O IBID também me auxiliou bastante nisso. Então, eu acho que sim. Hoje em dia, as metodologias, elas, né, provavelmente vão se ver voltadas, mais cedo ou mais tarde, para isso. Para fazer o aluno se interessar pelo conteúdo. E também, claro, né, no caso do ensino fundamental 1, principalmente, incentivar a postura, um comportamento mais assim, sabe? Ok. Mais alguém quer comentar? Algum comentário a respeito disso? Eu queria só comentar, atuando, né, agora em escola, diretamente com o ensino fundamental, eu vejo a importância das metodologias ativas, assim, de fato. Isso que a Isa falou é muito real, porque antigamente, assim, a educação vem mudando, os alunos vêm mudando, né? Antes a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje à internet. Então não faz sentido o professor de hoje ter as mesmas atitudes que o professor tinha há 20 anos atrás. Porque há 20 anos atrás o professor era tido como uma pessoa temida, era assim, a autoridade máxima na sala, era exatamente o detentor do conhecimento, ele tinha esse estigma de o detentor do conhecimento. Hoje em dia isso não faz sentido, né? Desde os alunos mais novos, eles já têm muito acesso à informação, à internet. Então, muitas vezes, alguma coisa que você vai ensinar, o aluno já viu, já sabe.
eu brinco, os meus alunos eu ensinando fração e eles que perguntando o que é raiz quadrada. Assim, eles não fazem ideia do que é o raiz quadrada, de qual o processo para chegar até lá, mas eles já ouviram falar e querem ter a informação. Então, se os nossos alunos mudam, né, o nosso modelo de educação ele também tem que mudar de alguma forma. E as metodologias ativas vêm para contribuir nesse sentido, para a gente repensar o nosso forma de dar aula. E aí, eu atuando na escola, eu vejo a necessidade mesmo, como que isso é na prática. Eu estou ensinando para os meus alunos sobre retas paralelas e perpendiculares, e antes de começar o conteúdo, né, lá na escola a gente já tem já usa-se aquelas metodologias ativas do tipo sala de aula invertida, que o aluno pesquisa sobre o conteúdo antes da aula e tal. E aí eu levei eles para a quadra para poder fazer essa atividade, porque a quadra tem as linhas das demarcações de cada modalidade esportiva, e elas se encontram em paralelas e perpendiculares. No caso, só as perpendiculares se encontram, mas elas têm as linhas paralelas e perpendiculares ao longo da quadra. Então, eu levei para eles, eu colocava eles em dupla no centro da quadra e fazia eles procurarem onde tinham retas paralelas, onde tinham perpendiculares, para tentar fazer com que eles se familiarizassem com aquilo no dia a dia. Né? Até a sala de aula invertida que eu passei para eles, era para eles pegarem o mapa do bairro e marcar de azul 2 ruas paralelas e marcarem de vermelho 2 ruas perpendiculares. Então, exatamente para ver essa diferença no dia a dia deles. E eu vejo que isso faz diferença, porque quando eu fui iniciar o capítulo, os meninos já sabiam, em tese, o que era. Então, fica muito mais, não é que fica mais simples, mas fica mais próximo da realidade mesmo, né? E hoje os alunos, eles não têm vergonha de perguntar, eles perguntam, eles questionam, eles não aceitam tudo que você fala como uma verdade absoluta. Então, eles querem saber o porquê. Então, se você não utiliza disso, de aproximar o que você está ensinando da realidade deles, ou de algo que eles já viram ou veem sempre, pode acontecer desse conhecimento se perder e o aluno ficar só com mais confuso, né? Porque a cabeça deles está tão cheia de informações, eles têm tanto acesso à informação, é tanta coisa que roda a mente deles, tanta coisa o tempo todo, uma enxurrada de coisas, que se para eles não fizer sentido, eles vão acabar deixando aquilo passar. E aí eu acredito que as dificuldades mais para frente podem ser muito maiores. Né? Mas eu também acho, como o Rafael falou, que ele estudava em escola pública, era um professor para tudo e tal, e depois passou para a escola particular, ele viu que tinha uma facilidade, entre aspas, por ser mais de um professor para uma mesma disciplina. Isso acontece um pouco também, né? Na escola particular, às vezes, o professor tem um pouco mais de tempo para se dedicar, né? Nem todas, mas acontece. Então, isso é o tipo de coisa que a gente observa e que, infelizmente, vai aumentando um pouco mais a desigualdade, né, do ensino no Brasil. Infelizmente, é algo que já vem acontecendo, com a pandemia agravou, mas que a gente tem que, enquanto professores em formação, eu sei que nem todos pretendem atuar na área, acho que a gente tem que tentar, através dessas metodologias mesmo, diminuir um pouco essa diferença, né? Eu sei que não é fácil mesmo, é muito desafiador, mas eu acho que nós tentarmos estudar um pouco sobre essas metodologias ativas e tentar implementar isso, aproximar a nossa disciplina dos nossos alunos, já vão contribuir para que essa defasagem seja menor num futuro próximo, né? Falei muito, desculpa. Não, tá ótimo. Mais alguém quer comentar? Não? Bom, então, gostaria de agradecer novamente aí a Isabela, né, pela apresentação aí do colóquio, né, e então esperamos o próximo, né, a próxima gravação, o próximo colóquio, né, e aí a gente, assim que nós definimos quem vai ser o próximo a apresentar, a gente disponibiliza, né, no nosso canal aí essa próxima apresentação, tá? Então, todos aí uma boa noite e muito obrigado, tá? Isso.